progredir no espanhol. Aleluia, glória a Deus. Voltando à primeira página, ontem vimos que nosso estudo está dividido em duas partes. A primeira parte, o caráter cristão. Já iniciamos isso ontem. E a segunda parte, os principais fatores na formação do caráter. E essa é a parte mais longa de nosso estudo. Então, se nós podemos ver que ontem iniciamos a primeira parte, o caráter cristão, e o capítulo 1 é uma introdução. De que estamos falando? De que estamos falando? De que estamos falando? E aí vimos a etimologia, as definições de que significa o termo caráter, como o caráter da pessoa é conhecida na convivência familiar, nos relacionamentos interpessoais, perante dos deveres e responsabilidades, e dizemos que o aspecto mais profundo do caráter de uma pessoa, quando essa pessoa está sob pressão, como reage frente às provas, às tentações, adversidade, infortúnio, como reage perante dos difíceis de suportar. Com aqueles que são muito amáveis, eu sou muito amável. Mas quando tem aquele que é ruim, que tem um caráter muito, como dizem aqui, muito negativo, muito cansativo, né? Quando trata mal. Mala? Pesada? Aí quando aquele que está perante de você reage na carne, atua na carne, a carne chama a carne, provoca a carne, aí vai aparecendo se nós somos santificados ou estamos aí. Bom, depois fizemos um esclarecimento sobre a diferença entre caráter e personalidade. E, finalmente, como o caráter se vai formando, já dissemos isso também. Na página 3, nós vimos ontem a influência do lar, e lar, e da sociedade na formação do caráter. E vimos aquilo tão importante como na antiguidade a família, o lar, era o centro da formação dos filhos, verdadeiro discipulado, e como na sociedade moderna tudo está distorcido, temos novas realidades, nós não podemos propor voltar aos séculos passados. Eu gostaria, mas temos que ser realistas, mas temos que ver que nesta mudança da sociedade, da modernidade, temos perdido muitas coisas que temos que resgatar dentro das limitações da sociedade atual. E aí vimos a importância de nós, como pais, na formação, a educação dos filhos. E para nossos filhos, para passar esta visão aos discípulos, aqueles que são pais de família, para dar muita importância, porque o lar tem que ser a principal escola de formação de caráter. Irmãos, vocês em Brasil têm muitos cursos, universidades, escolas, academias. Qualquer coisa que você queira aprender, inglês, engenharia, medicina, violão, relações públicas, tem curso, universidade, escolas de toda classe, centos, quase miles de cursos diferentes em um país. Mas existe em Brasil alguma escola que ensine caráter? Não. Há alguma escola que ensine a viver?
Onde há uma universidade, eu gostaria de inscrever-me. Como ser um melhor marido? Não há. Essa é a função da família, em primeiro lugar. Em segundo lugar, da igreja. E justamente o discipulado é mexer profundamente com isso. Aquilo que não foi feito nas famílias, agora a igreja, o discipulado tem que desfazer, tem que refazer, tem que fazer homens e mulheres à imagem de Jesus. Por isso a responsabilidade nossa é muito grande e a chave para a transformação do Brasil está aqui, neste grupo. Você crê? Amém. Está em você, está em nós. Como aqueles 12 homens eram a chave para a transformação de nações, do mundo, de aqueles primeiros séculos. Hoje é nossa responsabilidade. Muito bem. No capítulo 2, nós vimos a base bíblica deste tema e explicamos que a palavra caráter é uma palavra grega e está traduzida por imagem. Tem duas palavras no grego, eikono e caráter. E aí foi traduzido ao português por imagem, as duas palavras. De aí vem eikono e caráter em português, em espanhol também é igual. E vimos como em Hebreus capítulo 1, versículo 3, aí no texto grego usa a palavra caráter, dizendo de Jesus, que Ele é o resplendor de sua glória e a mesma imagem, o mesmo caráter de sua essência. Jesus tinha o caráter exato do Pai. E esse é o plano de Deus para nossas vidas. Quando criou o homem à sua imagem, seu caráter em nós. E esse é o plano de Deus para a tua vida, para a minha vida e para a humanidade toda. Que nós sejamos redimidos e transformados, recuperando novamente o mesmo caráter de Deus. Amém? Esse é o plano que Deus nunca abandonou. E aí vimos os versículos como Romanos 8, 29, como Efésios 1, 4 e outros textos que estão aí. Vimos também a palavra em Mateus 5, 48, que fomos chamados não só para ter a Deus como Pai, sino a ser perfeitos como Ele é. E essa palavra perfeitos em grego é teleios, que significa completos, maduros, como nosso Pai é. Muito bem. Vamos agora então a continuar no capítulo 3. Virtudes do caráter cristão. Eu vou falar em português, com sotaque argentino, e as apostilas estão em espanhol com sotaque português. Está bem assim? Síntese e análise. Se fizéssemos uma síntese para descrever o caráter que cada um de nós temos que ter segundo o projeto de Deus, é que sejamos como Cristo. Este seria a grande síntese de nosso tema: ser como Jesus. Amém? A síntese é um resumo que toma todos os muitos aspectos e pode, em uma frase, declarar: ser como Jesus. E em verdade, muitos mandamentos do Senhor têm esta expressão: maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja.
amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Temos que perdoar como Deus nos perdonou em Cristo. E assim, muitas expressões da Bíblia têm esta frase, como Ele. Eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés, exemplo de, para que como eu fiz, vocês também façais. Então, esta é a grande síntese, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, ter a mente de Cristo, andar como Ele andou, ser como Ele para andar como Ele, caráter e conduta. Essa é a grande síntese. Mas nós vamos a passar a análises. Análises é abrir aquela síntese e tomar cada um dos aspectos de Cristo. Como é Cristo? Como é o caráter de Cristo? O que significa na prática ter a imagem de Jesus em nós? E aí o análise é entrar a descrever cada uma das qualidades, as virtudes de caráter de Cristo reveladas nas Escrituras. E esse é o projeto total do que Deus quer formar em cada um de seus filhos. Nós precisamos abrir o tema, analisar e ver os diferentes traços de caráter que há em Jesus. É interessante, irmãos, vamos a usar para esta parte, a primeira parte do sermão, como é? Da montanha? Monte ou montanha. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, que já vimos ano passado, que este, em verdade, não é nem sermão, e a montanha é uma circunstância. O importante é que esta é a didaquê do reino. E muitos estudiosos da Bíblia dizem que o Evangelho de Mateus não foi escrito todo de uma vez, sino foram recopilações de diferentes partes. E a primeira parte do Evangelho que foi escrito são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, porque é um resumo dos ensinos de Jesus. E muitos afirmam que isto era a primeira catequesis, discipulado dos primeiros cristãos. Porque aí está os ensinos de Jesus, e todo aquele que se convertia em um discípulo, tinha que ser discipulado com estes ensinos. Nós temos porta, caminho e meta, e eles tinham Mateus 5, 6 e 7. Eu acho que é melhor esse que nós. Mas vamos devagar. E assim, então, a primeira parte destes ensinos são conhecidos como as bem-aventuranças. E aí temos nos primeiros, do versículo 3 até versículo 12, os primeiros ensinos de Jesus, que exatamente são a descrição do caráter. Aí Jesus afirma 8 traços básicos do caráter. E é a base de tudo aquilo que depois vem
para a conduta. Restantes versículos, especialmente a partir do versículo 21 de capítulo 5, de aí para frente, Jesus agora vai dar ensinos sobre a conduta. Caráter e conduta. Ontem vimos que os atos, que é a conduta, ato mais ato é conduta. Como um se conduz, como atua, vai fixando um hábito, um traço de caráter. E uma vez fixado a esse hábito, o caráter determina a conduta. Então, uma coisa vai com a outra. E Jesus aqui está dizendo assim. O termo que ele usa, bem-aventurados, algumas versões traduzem felizes ou dichosos, como dizem? Ditosos. Afortunados. E as afirmações que faz são muito estranhas para a gente que aí ouvia, porque todo o contrário, hoje o mundo olha para aqueles que são ricos e dizem, eles são bem-aventurados, são afortunados, são felizes, ditosos, eles têm sorte na vida. Sorte? Sortudos. Você usa essa expressão também. Temos em espanhol suertudos, sortudos. Que sorte aquele que é rico, aquele que faz festa, aquele que ri, aquele que tem muito domínio, aquele que tem muita riqueza. E Jesus, estranhamente, muda os valores totalmente do mundo, afirmando algo surpreendente. E aí Jesus afirma quem são os verdadeiros bem-aventurados. É interessante afirmar que a felicidade não é um objetivo para a vida das pessoas. A verdadeira felicidade é uma consequência. Aquele que tem como objetivo, como alvo ser feliz, nunca alcança a felicidade. Porque já está, é uma atitude egoísta, eu quero ser feliz. Mas a felicidade é uma consequência de fazer a vontade de Deus. Amém? E isso basicamente é o que Jesus está ensinando. Agora vamos a ler versículos 1 até 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo, aí ensiná-los, o verbo é didaskein, de aí vem a palavra didaque, começou a ensiná-los, didaqueá-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Irmãos, nestas 8 bem-aventuranças, há um verbo implícito. Você tem que descobrir qual é. Não está escrito, mas está implícito. Quase em todas. Qual é? Ser. Bem-aventurados os que são pobres em espírito. Bem-aventurados os que são mansos, os que são limpos de coração, os que são misericordiosos. Aqui estamos perante de um grande fato e de uma grande carência e crise na igreja, na cristiandade. Ser é mais importante que fazer. Hoje há muita agitação por fazer, sem ser. Fazer sem ser é uma deficiência, é um ativismo, é uma religiosidade, é humanismo. Ser é a base para fazer. Aquele que é, faz. E se alguém diz eu sou, mas não faz, é uma deficiência do ser. Fazer é consequência daquilo que nós somos. Assim Deus não simplesmente quer corrigir nossa conduta exterior, sino aquilo que nós somos em nosso interior. O alvo de Deus não é simplesmente modelar o que nós fazemos, sino aquilo que nós somos. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos que são como Jesus. Amém? Formar nosso ser desde nossa interioridade. E essa é a mudança que o Evangelho propõe. O que está em Cristo é que nova criatura. Não faz novas coisas. A religião e religiões mundanas e positivismo e tudo aquilo que o mundo hoje propõe, nova era, não consegue controlar aquilo que somos por natureza. A proposta de Deus é uma nova criação, mudar aquilo que somos em Cristo Jesus. Amém? Outra consideração é que quando você pesquisa bem estas 8 virtudes de caráter, você descobrirá que estas 8 são as descrições do caráter de Jesus. Amém? O único homem, pobre em espírito, humilde verdadeiramente, Jesus, aquele que chora, que é sensível ante o sofrimento e dor dos outros, aquele que verdadeiramente é manso, misericordioso, limpo de coração e todo o demais. Assim que Jesus era aquilo que ele ensinava. Todos os seus ensinos são a descrição
coração de sua vida, de seu ser. E isso tem que ser o alvo, o anseio, a oração de cada um de nós. Falar de aquilo que nós somos em Cristo Jesus e por a graça de nosso Senhor. Vamos a considerar, vamos a 8 qualidades de caráter de um discípulo. A primeira, bem-aventurados os pobres, página 7, os pobres em espírito. Este traço é a humildade. E a primeira qualidade do caráter que Jesus está ensinando a seus discípulos. O primeiro, o básico. Pobres em espírito. Que é um pobre? Aquele que não tem nada, que é consciente que por si mesmo não tem nada. A humildade de coração é a pedra fundamental da construção e formação do caráter cristão. A humildade. Tudo inicia-se lá, na humildade. Você pode analisar na Bíblia que todo pecado justamente surgiu por orgulho. Lúcifer pretendeu, sendo criatura, ser como Deus. E aí veio sua queda. Adão e Eva foram tentados também de ser como Deus. E aí se revoltaram e pecaram. A humildade é a primeira qualidade inerente, é uma palavra portuguesa, inerente, própria, à nossa condição humana. A humildade não é um acessório assim luxuoso, é a base. A base sobre a verdade. Que somos? Pó da terra. Nada. Tudo o que temos e somos é uma dádiva. Amém? Sua vida física, sua saúde psicológica, sua inteligência, sua força física, seu corpo, o funcionamento, é tudo um milagre, uma graça. Você quanto pagou por seu corpo? Não tem preço. Que somos? Nada. Se Deus tirasse seu hálito, você que se torna? Um cadáver. E você se torna tão ruim que seus seres queridos não suportam a você mais de 2 dias na casa. A humildade própria, a qualidade básica do ser humano. E quando pensamos, além dessas coisas humanas e físicas, a salvação, o perdão de nossos pecados, a vida eterna,
sendo merecedores do inferno, agora somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, reconciliados por graça. A humildade não é o último nível de espiritualidade, é o primeiro básico. Amém? Primeiro curso, primeiro dia, primeira aula, kindergarten, jardim de infantes, Jesus fala de humildade. Não é na universidade, é o primeiro. Amém? Orgulho, soberba, vaidade, arrogância, autossuficiência e necessidade. Que tens que não tens recebido? E se recebeste, por que te glorias? E sin embargo, apesar de tudo isto, o orgulho é a característica mais sobressalente dos homens. O orgulhoso despreza a seu próximo. Orgulhoso fala mal dos outros, que ele se sente melhor. Critica, zomba dos outros, ri dos demais, discrimina. Orgulhoso discute, peleja, é sábio em sua própria opinião, sempre tem razão. Orgulhoso fere e não pede perdão, ofende, não sabe perder. É muito difícil a convivência com o orgulhoso. O marido orgulhoso se torna insuportável para a esposa. A mulher orgulhosa falta respeito ao marido. Os filhos sofrem quando os pais são orgulhosos. O problema básico do nosso caráter e tudo o que vem depois inicia-se aí. O orgulhoso fala muito e ouve pouco. É duro, inflexível, monopoliza a conversa, exagera, mente, aumenta para ele ficar sempre um pouco melhor, quer impressionar. Esconde seus defeitos, não confessa seus pecados, quer manter a aparência, a imagem exterior. Orgulhoso cai na hipocrisia. Agora tem uma pergunta. Depois destas pequenas descrições, você como se considera? Orgulho em cada um toma formas diferentes. Não todos temos as mesmas manifestações de orgulho. Se você tem que responder, como sou eu? Você como responderia? Não se preocupe, eu vou ajudar. Todos os que estamos aqui somos, por natureza, orgulhosos.
filhos de Adão. Mas o orgulhoso pode humilhar-se perante do Senhor. Vem a verdade, ilumina sua consciência. Jesus é manifesto perante nós na palavra e perante seu exemplo. Todos ficamos mal. Descobrimos como somos. Mas Jesus disse: aquele que se humilhar será exaltado. Por que humilhar? Humilhar. Por que humilhar? Porque estamos exaltados. Precisamos abaixar. Jesus veio exatamente para isso, para uma raça de orgulhosos, para chamar a nós a humilhar-nos. Amém? Orgulhoso pode ser mudado, transformado, para ser como Jesus. Nós veremos a partir desta tarde os fatores na transformação, os principais fatores na transformação de nosso caráter, e aí veremos como será, quais são esses fatores, mas eu não posso esperar a tarde dizer que o Espírito Santo veio para nos mudar e fazer-nos como Jesus. Amém? Implantar em nós a natureza de Jesus, aquele que é humilde, manso e humilde de coração. Agora, irmãos, aí você tem um espaço, tem 10 linhas para completar. Vamos a trabalhar. Como podemos exercitar-nos na humildade? Nós dizíamos ontem que um traço de caráter se forma quando um ato é repetido uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 200 vezes, já se tornou um hábito. Quando eu me converti, muitos aspectos de meu caráter, da velha natureza, mudaram de um dia para outro. Mas, infelizmente, não todos. Eu era muito mentiroso antes, era um hábito para mim mentir. De um dia para outro, eu fui mudado, outro homem. Já mentira para mim não foi mais um problema. Mas não aconteceu o mesmo com a ira. Hasta hoje eu tenho que continuar trabalhando com isso. Por que não mudou tudo? Deus tem a maneira de trabalhar em nós sempre e mostrar nossa necessidade cada dia de depender dele. Amém? Agora, como nós podemos exercitar a humildade? Aqui temos que passar a atos concretos. Que ato nós podemos praticar? 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, para adquirir esse traço de humildade. A ver a resposta. Cada um escreve em seu caderno, mínimo 2, como podemos exercitar-nos na humildade. Você escreve aí alguma coisa que, praticando, você exercitará a humildade. Tá bem? Não olha para mim, escreve lá.
que ser rápido assim. Já está? Muito bem. João Nelson. Saber que não somos nada, vem do Senhor, arrepender-se. Muito bem. Afirmar essa consciência que não somos nada. Você, se gosta disso, escreva também. Você pode colar. Somos um. Algum outro? Que escreveu? Servir. Escreve aí, servir. Quando tem alguma coisa para fazer, seja o primeiro em servir. Você fazendo isso 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 500 vezes, você se tornará humilde. Que outro? Negando a minha própria vontade. Isso. Negando a própria vontade. Que outro? A ver. Reconhecer nossos erros. Confessar nossos pecados. Reconhecer nossos erros. Escreve aí. Isso. Aprender a ouvir. Escreve aí. Aprender a ouvir. Ser mais transparente. Isso. Ser mais transparente. Obediência. Isso aí. Pedir perdão. É? Saber pedir perdão. Amém. Lavar a louça para a esposa. Isso eu gosto mais. Já muito prático isso. Isso é maravilhoso. Lavar a louça. Como eu lavar a louça? Sim, eu lavar a louça. Sim, prático. Você tem que completar aquelas 10 linhas depois. Amém? Fala. Em primeiro lugar, a oração, buscar a Deus. Porque por mim mesmo não posso. Isso. Buscar. Recurso de Deus, porque por mim mesmo não posso. Em primeiro lugar, disse Erasmo, a oração, porque nós, por nós mesmos, não podemos. Quando você dobra seus joelhos, coloca a sua face no chão, aí, quebrantado, prostrado, perante de Deus, e praticar isso, pedindo do Senhor. Amém. Muito bem, vamos ao segundo traço. Você tem que completar tudo aquilo. Para esta tarde, às 4, já tem que estar todo completo sua folha. Assim que se trabalha aqui, melhor. Se não trabalha aqui, tem que trabalhar na hora de siesta. Siesta ou sexta? Sim. Muito bem. Segundo traço, o quebrantamento. Disse Jesus: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ora, há diferentes formas de chorar, não? Não são os que choram por raiva, diz? Raiva, ou por compaixão, autocompaixão, perdão. Não é por raiva ou por autocompaixão, sino por um legítimo quebrantamento perante de Deus. Deus promete que os que choram serão consolados. A pergunta: em que instâncias ou circunstâncias e por quais motivos é legítimo chorar? Escreve 2 em sua caderno. Escreve 2 motivos. Tá? Escrevi 2. A ver, quem quer mencionar um? Muito bem, arrependimento. Você pode acrescentar. Um outro. Chorar por amor. Quem falou amor?
Amor a quê? Amor aos perdidos. Então se especifique. Amor aos perdidos. É? Também. É legítimo. Compaixão. Misericórdia. Pela situação miserável do mundo. Isso. Coloca aí. A situação miserável do mundo. O que mais? Pelo próprio fracasso. Isso. Para o próprio fracasso. Pobreza espiritual. É? Pobreza espiritual. Pobreza espiritual. Você vê como um traço está vinculado com o anterior. Você verá que todos estes traços finalmente são um. Como se interrelaciona cada um desses. O que mais? Adoração. Explica um pouco. Quando você está adorando a Deus, você chora por não se sentir até capaz de adorar a Deus por tudo que Ele tem feito por você. É maravilhoso. Na adoração. Você contempla aquele amor, aquela graça. Amém. O que mais? Intercessão por dor, por os filhos, a família. Muito bem. Pelo estabelecimento do reino de Deus. E na oração, intercessão por estabelecimento do reino. Amém? Falta de temor e reconhecimento de Deus. Isso. Falta de temor. Sim. Por os pecados da igreja. Você chora por os pecados da igreja. Por comparar o que Ele é com o que eu sou. Isso. Comparar o contraste, não? Que ele é, você sente-se cada vez mais pequeno, não? Aí, gratidão. Amém, gratidão. Você vê, temos que praticar estas coisas e aí nos tornamos quebrantados, sensíveis. O contrário disto é o homem insensível, individualista, egoísta, duro, que vê a outros sofrer e não se importa. E aí o coração se torna assim duro. Alguém mais? Chorar de alegria, saber que Ele nos ama. Amém. Também isso. Aleluia. Muito bem. Você tem que completar os 10. Vamos ao terceiro traço. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansedão. Espanhol, mansedumbre. Eu gosto mais português aí. Mansedão. Mansedumbre parece mais forte. Tem algumas palavras que são melhores em português, outras em espanhol. Abílio Chagas disse hermosura. Ah, que lindo. Formosura. Hermosura. Essa é a opinião de Abílio, não é minha. Abílio de Bauru. Muito bem. A terceira qualidade é a mansidão. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser manso é o contrário a ser rebelde. Os mansos obedecem com boa disposição. Obedecem com paz e alegria. São sumissos, pacientes, têm domínio próprio. Não como aquele menino que o pai disse a ele: senta, filho. E o filho continuou parado, em pé. Obrigado. Então aí insistiu, mas levantou a voz: senta! E continuou parado. E finalmente o grito foi ameaçante. E o filho, a terceira vez, se sentou. E assim, entre dentes, falou: mas dentro estou de pé.
Isso não é mansidão, isso é uma obediência exterior para evitar uma consequência. Mas mansidão é de coração. Nossa velha natureza não tem essa condição. Só isto é possível em Jesus. Obedecer com boa disposição. A rebeldia pode ser às vezes violenta, com gritos, pelejas, discussões, ou pode ser uma rebeldia muito amável. Alguns podem ser rebeldes, mas muito amavelmente faz sua vontade. Disse obrigado, mas eu não vou fazer o que você me disse. Rebeldia ao fim, não? E pode também ser silenciosa, não disse nada, mas continua com sua própria vontade. Manso é aquele que vive submisso a Deus, como Jesus. Submisso à sua palavra. Manso é submisso a seus irmãos. Sometei-vos uns aos outros. Submisso às autoridades. Os filhos mansos obedecem a seus pais, e a esposa mansa se submete a seu marido. E todos submissos uns aos outros. Aquele que é manso também aceita com paz as adversidades da vida, as provas, os sofrimentos, as tribulações. Não se revolta contra as circunstâncias. Por que aconteceu isso comigo? É injusto. Não. Manso é manso. Aceita com paz. Sabe que tudo coopera para bem de aqueles que amam ao Senhor. Amém? Muito bem. Quais são os mandamentos que nos ajudam a praticar a mansidão? Escreve dois. Escreve dois. Com mandamentos? Como é? Mandamentos? Da palavra, sim. Quais são os mandamentos que nos ajudam a praticar a mansidão? Escreve dois. Muito bem. Quem vai declarar o primeiro? Amar a esposa. Muito bem. Amar a esposa e não ser áspero com ela. Podemos acrescentar isso. Isso, submeter-os. Ser longânimo. Muito bem. Vocês estão escrevendo? Acrescenta as apostilhas, assim poupa trabalho para depois à tarde. Descendei com quem é humilde. Romanos 12. Condescendei com quem é humilde. Ah, sim. Condescender com aquele que é humilde. Não buscar seus próprios interesses. Não buscar seus próprios interesses. Considerar os outros superiores a si mesmo. Muito bem. Considerar aos outros superiores a si mesmo. Não nos vingarmos. Suportar-nos uns aos outros. Amém. Ouvir. Escutar. Muito bem. Quando sua esposa quer falar alguma coisa, não interrompa. Tem paciência. Ouve tudo até o fim, com mansidão, por favor. Muito bem, aí temos para completar. Vamos ao traço número 4. A justiça.
Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Muitas vezes esta bem-aventurança é mal interpretada. Aqui Jesus não se refere àqueles que exigem justiça para si mesmos, exigem dos outros que façam justiça consigo mesmo, sino aqueles que o que mais desejam na vida é ser eles mesmos justos e santos perante de Deus e com outras pessoas. Aquele que tem sede está desesperado por água. O que mais deseja é a água. Aquele que tem fome, o que mais deseja é um pedaço de pão. Assim também Jesus chama bem-aventurados aqueles que o que mais desejam é a justiça, eles ser justos, ser santos, atuar corretamente, a retidão em suas vidas. Em resumo, aqueles que desejam ser como Jesus. Amém? Também esta sede vai a longo prazo. Desejamos céus novos e terra nova, onde more a justiça. Por mais que progrede o mundo, nunca haverá uma justiça completa. Mas nós temos sede e fome de aquele dia quando Jesus voltará e haverá justiça perfeita na terra. Louvado seja o Senhor. A justiça das nações do Ocidente está baseada no direito romano. Na faculdade de Direito, aqui temos um advogado, Délio pode confirmar isso, uma das básicas matérias é Direito Romano, verdade, Délio? Está baseado nisso. Então, hoje, a justiça do mundo ocidental não é a mesma que a justiça de Deus. Jesus falou: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. É totalmente diferente. Por exemplo, alguma coisa pode ser legalmente justa, mas moralmente injusta. Se são segundo as leis, por exemplo, aquele cara em Porto Alegre que é muito rico e tem, imaginemos, na cidade de Porto Alegre 100 casas. 100 casas. Eu conheço pessoas em Buenos Aires que têm mais de 100 casas na mesma cidade. Agora ele não roubou. Ele todo legalmente é justo. Adquiriu, progressou, herdou de seus pais, acrescentou sua riqueza. Todo legal. Mas é justo que um homem tenha 100 casas, quando há 100 famílias que não têm uma casa?